Diabetes é considerado uma deficiência? O que você acha? Já parou para pensar nisso? Para poder entender o motivo disso ser um tema de debate no Brasil hoje, a gente precisa primeiro compreender o que é uma deficiência e como que o diabetes afeta o organismo. Assim a gente vai poder entender, né, o porquê dessa discussão. Continua aqui que eu vou te explicar tudo nesse vídeo. Oi gotinhas, eu sou a Bia Bética e eu ensino sobre diabetes. Hoje o nosso foco é discutir se o diabetes pode ser considerado uma deficiência. Nesse vídeo eu vou explicar o que é uma deficiência, como que o assunto é pensado globalmente, né? E como que o Brasil pensa sobre esse tema também. Vamos começar entendendo sobre a deficiência. De forma resumida, a deficiência é qualquer condição que afeta a capacidade de um indivíduo de realizar tarefas cotidianas, como trabalhar, estudar, praticar exercícios. Essas limitações podem ser físicas, mentais, sensoriais ou cognitivas. As deficiências podem estar presentes desde quando a pessoa nasceu ou ser adquirida ao longo da vida ou resultado de alguma doença ou acidente. Tem vários tipos de deficiências e eu vou te explicar brevemente cada uma delas. A deficiência física afeta a mobilidade ou a coordenação motora de uma pessoa, por exemplo, a paralisia, amputação e distrofia muscular. A deficiência sensorial afeta um ou mais sentidos, como a visão na deficiência visual ou a audição na deficiência auditiva. As deficiências intelectuais afetam a capacidade de aprendizado e de raciocínio de uma pessoa, por exemplo, a síndrome de Down, autismo e outras condições que podem afetar o intelecto. As pessoas com deficiência têm direitos, assim como qualquer outro cidadão, graças à Convenção sobre os Direitos de Pessoas com Deficiência, que é um tratado internacional que é adotado pelas Nações Unidas, né? E ele estabelece que as pessoas com deficiência tenham os mesmos direitos humanos de todas as outras pessoas. Esses direitos são direitos básicos que incluem o direito à vida, à liberdade, à segurança pessoal, o direito à igualdade perante a lei, o direito à liberdade de expressão e opinião, o direito à educação, ao trabalho, à participação cultural, social e política. Para poder garantir que uma pessoa com deficiência possa usufruir desses direitos, ela precisa ter alguns auxílios, não necessariamente financeiro, uma rampa acessível, um profissional qualificado na escola, né, uma flexibilidade no horário de trabalho são alguns exemplos de auxílios. Tudo isso para poder ajudar a construir uma comunidade mais inclusiva e diversificada. Agora, falando especificamente sobre diabetes, em qualquer lugar do mundo, o diabetes é uma condição de saúde que precisa de atenção e cuidado contínuo. Isso não se discute. Isso porque a pessoa com diabetes tem uma deficiência na produção ou no processamento da insulina, que pode afetar os níveis de glicemia e causar sintomas incapacitantes. As complicações agudas do diabetes prejudicam que a pessoa com diabetes viva plenamente e algumas mudanças podem ajudar muito. No trabalho, as pessoas com diabetes precisam ter uma rotina mais flexível em relação a horários de realização de algumas tarefas, porque as complicações agudas do diabetes podem de fato atrapalhar a produtividade. Eu vou citar o exemplo da hipoglicemia, que impede que a pessoa com diabetes raciocine, né, basicamente. Como que termina a revisão de um texto quando você não tem oxigênio suficiente no cérebro para pensar? E mesmo que corrija ali a hipoglicemia, tem estudos que falam que demora de cerca de 45 minutos para o corpo voltar ao normal depois de uma hipoglicemia. Pensa nisso. Em relação às escolas, o desafio é maior para as mães e pais de crianças com diabetes tipo 1 para poder garantir o gerenciamento da glicemia durante a aula. As crianças muitas vezes não têm autonomia para poder gerenciar a própria glicemia e precisam de ajuda para isso. Então, ter profissionais responsáveis para poder aplicar insulina e corrigir a hipoglicemia dentro das escolas seria o ideal, porque hoje o que acontece é que muitas mães precisam parar de trabalhar ou prejudicar o seu trabalho para poder ficar ali à disposição para tomar qualquer atitude em relação à glicemia da criança na escola. Vamos dar um pause nesse conteúdo para eu poder falar para vocês sobre a minha loja, que é a loja Bia Bética. É uma loja de acessórios para pessoas com diabetes. A gente tem aqui produtos coloridos, produtos de qualidade, bonitos, que vão ajudar na rotina da pessoa com diabetes. Tem estojo térmico para poder guardar insulina, tem estojo para monitor, tem bolsa térmica, tem adesivo decorativo, adesivo para poder proteger o sensor de descolar, tem bastante coisa. Tem muitos produtos que vão ajudar a rotina da pessoa com diabetes a ficar mais leve. Então, entra aí no link lojabiabetica.com.br e faça a sua compra.
Um argumento que eu já ouvi bastante e que eu confesso que eu até já posso ter falado em algum momento da minha vida é que muitas pessoas não se sentem incapacitadas pelo diabetes e conseguem ter uma vida normal e sem muitos problemas. E isso é totalmente verdade no caso de quem tem acesso à educação em diabetes e terapia de ponta, como sempre foi o meu caso. Eu tenho diabetes há 24 anos e eu nunca me senti impedida de fazer nada pelo diabetes. Eu sempre tive um bom acompanhamento médico, acesso à tecnologia, suporte na escola e no mercado de trabalho. Mas, infelizmente, isso não é o caso da maioria das pessoas com diabetes no Brasil. Eu reconheço que eu sou privilegiada sim, mas isso não me impede de olhar para o lado, né, e ajudar quem precisa. Por isso que eu tô aqui gravando esse vídeo para você, para poder te fazer olhar para quem não tem acesso à educação em diabetes, tratamento, né, e que realmente sofre por ter diabetes. Em muitos países no redor do mundo, diabetes é considerado sim uma deficiência, mas no Brasil ainda não, mas calma que isso está prestes a mudar. Pensando, né, nisso e em muitas outras questões, foi criado o projeto de lei 2687 de 2023, que propõe que o diabetes seja reconhecido como uma deficiência para todos os efeitos legais. Esse projeto está em tramitação no Senado e, quando aprovado, vai poder oferecer um maior apoio e proteção às pessoas com diabetes no Brasil. Classificar o diabetes como uma deficiência vai ajudar a garantir que as pessoas com diabetes tenham acesso a direitos e proteções no local de trabalho, nas escolas e assistências para poder garantir o tratamento, que é um direito básico, tá? Na descrição tem o link do Senado com a página do projeto para você poder ler e votar, se concorda ou não, né, com esse projeto de lei. Essa votação vai servir para poder ajudar os parlamentares na hora de fazer a votação do projeto. Faça a sua parte, leia, se informe e vote. É isso, gotinha. Chegamos ao final do vídeo. Eu quero que você reflita sobre o que você acabou de assistir. Que você tire qualquer estigma que possa ter em relação a pessoas com deficiência e tente enxergar essa lei como um direito inclusivo. Ter uma deficiência não é um atestado de incapacidade, como muitas pessoas infelizmente pensam. É possível sim conquistar muitas coisas tendo uma deficiência, mas é muito mais fácil quando você tem um auxílio para poder fazer isso. Pensa sobre isso, comenta sua opinião e se inscreva aqui no canal para poder assistir mais vídeos sobre diabetes. Um beijo e até a próxima!